Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando a fatoração de polinômios. Hoje nós vamos iniciar falando da fatoração da diferença de dois quadrados. Então veja, x ao quadrado menos y ao quadrado, que é um polinômio, sempre vai ser igual a x mais y vezes x menos y, que é a forma fatorada do polinômio. Você nota que a fatoração da diferença de dois quadrados é o reverso do produto da soma pela diferença de dois termos. Então, veja essa situação geometricamente. Nós temos aí a figura, onde a área colorida dessa figura pode ser indicada pelo polinômio x ao quadrado menos y ao quadrado, que expressa uma diferença de dois quadrados. Separando a figura em dois retângulos, conforme a figura 1, pelo tracejado e juntando as duas partes obtidas, formamos uma nova figura, observe. Então aí nós temos a figura 1, foi feita aí uma linha tracejada para separar a parte 1 da parte 2, e depois na figura 2, a parte 2 foi juntada à parte 1, notando que a área da figura 1, que é expressa por x ao quadrado menos y ao quadrado, e a área da figura 2, que é expressa por x mais y vezes x menos y, são iguais. Então escrevemos x ao quadrado menos y ao quadrado, que é o polinômio, é igual a x mais y vezes x menos y, que é a forma fatorada do polinômio. Ou seja, sempre que tivermos a diferença de dois quadrados, a sua forma fatorada será o produto da soma pela diferença de dois termos. Acompanhe essas outras situações. O polinômio x ao quadrado menos 36 representa uma diferença de dois quadrados. Fatorar esse polinômio. Como 36 é igual a 6 ao quadrado, temos x ao quadrado menos 36 igual a x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Notamos que agora temos a diferença de dois quadrados, que na forma fatorada sempre vai ser o produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, x mais 6 que multiplica x menos 6. Então, x mais 6 que multiplica x menos 6 é a forma fatorada de x ao quadrado menos 36. Qual é a forma fatorada do polinômio 1 nono menos x ao quadrado y ao quadrado? Como 1 nono é igual a 1 terço ao quadrado, temos 1 nono menos x ao quadrado y ao quadrado igual a 1 terço ao quadrado menos xy ao quadrado. Daí nós notamos que temos novamente a diferença entre dois quadrados, que na forma fatorada sempre vai ser o produto da soma pela diferença de dois termos. Então será 1 terço mais xy que multiplica 1 terço menos xy. Então, 1 terço mais xy que multiplica 1 terço menos xy é a forma fatorada do polinômio 1 nono menos x ao quadrado y ao quadrado. Escrever o polinômio n mais 7 ao quadrado menos 1 na sua forma fatorada. Como 1 é igual a 1 ao quadrado, essa expressão representa uma diferença de dois quadrados. N mais 7 ao quadrado menos 1 ao quadrado é igual a n mais 7 mais 1 vezes n mais 7 menos 1, que será igual a n mais 7 mais 1, que multiplica n mais 7 menos 1. Fazendo as somas, teremos n mais 8, que multiplica n mais 6. Então, n mais 8, que multiplica n mais 6, é a forma fatorada de n mais 7 ao quadrado menos 1. Agora vamos ver a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Primeiramente, vamos entender o que é um trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito são polinômios que possuem três termos quadrados perfeitos. Então, por exemplo, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é um trinômio quadrado perfeito. E x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado também é um trinômio quadrado perfeito. Lembrando que o trinômio quadrado perfeito é o processo reverso ao quadrado da soma de dois termos ou ao quadrado da diferença de dois termos. Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado vai ser igual, na forma fatorada, ao quadrado da soma de dois termos, pois x mais y vezes x mais y é x mais y ao quadrado.
E x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, na forma fatorada, vai ser igual ao quadrado da diferença de dois termos, x menos y vezes x menos y, ou x menos y ao quadrado. Nem todos os trinômios são quadrados perfeitos. É importante reconhecer se um trinômio é ou não é quadrado perfeito. Para isso, considere as seguintes situações. Verificar se o trinômio x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é quadrado perfeito. Inicialmente, verificamos se pelo menos dois termos do trinômio são quadrados. Nesse caso, x ao quadrado e 16y ao quadrado são quadrados, pois x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado, onde x ao quadrado pode ser representado pelo próprio quadrado, x ao quadrado, e 16y ao quadrado pode ser representado por 4y ao quadrado. Finalmente, multiplicamos por 2 o produto dessas duas raízes para verificar se o resultado será igual ao termo restante, ou seja, 2 que multiplica o x que multiplica o 4y, vai ser igual a 8xy. Como, nesse caso, o termo restante é justamente 8xy, dizemos que o trinômio dado é quadrado perfeito. Verificar se o trinômio x ao quadrado menos 6x mais 9 é quadrado perfeito. X ao quadrado e 9 são termos quadrados, pois x ao quadrado representa o próprio x ao quadrado e o 9 pode ser representado por 3 ao quadrado. Então, multiplicando esses termos, temos 2 que multiplica x que multiplica 3 é igual a 6x. 6x é o termo restante do trinômio. Logo, x ao quadrado menos 6x mais 9 é um trinômio quadrado perfeito. Verificar se o trinômio 16x ao quadrado menos 24x mais 25 é quadrado perfeito. 16x ao quadrado e 25 são termos quadrados. Podemos representar o 16x ao quadrado por 4x ao quadrado e o 25 por 5 ao quadrado. Então, multiplicando por 2 esses termos, temos 2 vezes 4x vezes 5 igual a 40x. 40x não corresponde ao termo restante do trinômio. Logo, 16x ao quadrado menos 24x mais 25 não é um trinômio quadrado perfeito. Os seguintes trinômios são quadrados perfeitos. Vamos fatorá-los. X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Pegando os termos quadrados, temos x ao quadrado e 16y ao quadrado pode ser representado por 4y ao quadrado. Vamos multiplicar por 2 os termos, vai ficar 2 vezes x vezes 4y, que é igual a 8xy. Então, 8x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é igual a x mais 4y ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Fatorar a elevado a 2 menos 10a elevado a 3b mais 25b elevado a 2. Então, nós podemos representar os quadrados de a elevado a 6 por a elevado a 3, que é elevado ao quadrado, e 25b ao quadrado por 5b ao quadrado. Multiplicando por 2, temos 2 vezes a elevado a 3 vezes 5b, que é igual a 10a elevado a 3b. Então, a elevado a 6 menos 10a elevado a 3b mais 25b ao quadrado é igual a elevado a 3 menos 5b ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos. Agora, vamos fazer a fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Então, x elevado a 3 mais y elevado a 3 é a soma de dois cubos. Na forma fatorada, sempre teremos x mais y, que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Note que a forma fatorada sempre será a soma dos dois termos, multiplicando o trinômio quadrado perfeito entre os dois termos. Agora veja, x elevado a 3 menos y elevado a 3. Temos aí a diferença do quadrado de dois termos, que sempre vai ser x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Então, teremos na forma fatorada a diferença entre os dois termos, que multiplica o trinômio quadrado perfeito entre os dois termos. Existem casos que temos que fatorar o polinômio mais de uma vez.
Vamos fatorar o polinômio x elevado a 4 menos 16. Como esse polinômio representa uma diferença de quadrado, fazemos x elevado a 4 menos 16 é igual a x elevado a 2 mais 4, que multiplica x elevado a 2 menos 4. Note, porém, que a fatoração não está terminada, pois o fator x elevado a 2 menos 4 também é uma diferença de quadrados e, portanto, pode ser fatorado. Sendo assim, escrevemos x elevado a 4 menos 16 é igual a x elevado a 2 mais 4, que multiplica x elevado a 2 menos 4, que será igual a x elevado a 2 mais 4, que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 2. Existem polinômios cuja fatoração exige a aplicação de mais de uma técnica. Acompanhe o exemplo. Fatorar x elevado a 3 menos 4x elevado a 2 mais 4x. X elevado a 3 mais 4x elevado a 2 mais 4x, colocamos o fator comum x em evidência. Então vai ficar x que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 4, que é um trinômio quadrado perfeito que vamos fatorar. Então vamos obter x que multiplica x menos 2 ao quadrado. Por último, vamos utilizar a fatoração para resolver equações. Existe uma propriedade importante, válida para os números reais, que nos mostra que, se x vezes y é igual a zero, então x é igual a zero ou y é igual a zero. Considerando essa propriedade e usando os casos de fatoração, podemos resolver algumas equações. Vejam as seguintes situações. Quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 16 igual a zero? Como x ao quadrado menos 16 é uma diferença de quadrados, x ao quadrado menos 4 ao quadrado, temos x ao quadrado menos 16 igual a zero, igual a x mais 4 que multiplica x menos 4 é igual a zero. Essa é a forma fatorada. Então, x mais 4 que multiplica x menos 4 igual a zero, ou x mais 4 igual a zero, que daria x igual a menos 4, ou x menos 4 igual a zero, que daria x igual a 4. Então, as raízes da equação x ao quadrado menos 16 igual a zero são os números menos 4 e 4. As raízes de uma equação são os valores que tomam a sentença verdadeira, ou seja, a solução da equação. Outro caso, quais são as raízes da equação x ao quadrado mais 7x igual a zero? X ao quadrado mais 7x igual a zero, colocamos o fator x em evidência, então temos x que multiplica x mais 7 igual a zero. X que multiplica x mais 7 igual a zero, ou x é igual a zero, ou x mais 7 é igual a zero, vamos obter x igual a menos 7. Então, as raízes da equação x ao quadrado mais 7x igual a zero são os números 0 e menos 7. Então, aí vimos duas maneiras de usar a fatoração para resolver equações simples. Dessa forma, concluímos o estudo de fatoração de polinômios. Vamos aplicar agora todas essas informações conhecidas para resolver as nossas atividades. Por hoje é só e até a próxima.